pessoal! Hoje faremos um simulado contendo questões de concurso público para o cargo de educador de educação infantil ou auxiliar de educação infantil, para que vocês conheçam os assuntos que são mais abordados, em concurso público para esse cargo. Bom, além disso, eu disponibilizo para venda algumas apostilas já de fundamento de educação e também de legislação educacional. É bom que você, antes de comprar a apostila, veja se elas se adequam àquilo que você está procurando. Veja a ementa da apostila, tá? O link está na descrição do vídeo. E veja se são os assuntos que estão, se são pelo menos a maioria dos assuntos que estão sendo cobrados no conteúdo programático do concurso que você está tentando, ok? Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, é muito importante que você se inscreva e ative o sininho para estar recebendo notificações sempre que eu lançar um conteúdo novo nessa playlist e em outras que podem ser do seu interesse. Bom, é isso, bora começar! Vamos dar continuidade ao nosso simulado para o cargo de auxiliar de educação infantil ou educador de educação infantil, na questão número 11. A questão número 11 pede para a gente preencher as lacunas corretamente. Lacunas essas que falam sobre o entendimento do espaço como parte integrante do currículo escolar e também como parceiro pedagógico do educador infantil, tá? Vamos lá. Quando se pensa nos espaços para bebês, sua organização deverá dar conta das necessidades de movimentação, interação física com os objetos, interação sensório-motora, aconchego e segurança oferecidos pelo adulto. É importante que esse espaço ele seja amplo, que permita essa movimentação, essa interação do bebê com os objetos, do bebê em relação à sua parte sensório-motor, esse desenvolvimento sensório-motor, de forma ampla, de forma significativa. E isso vai acontecer, claro, dentro de condições de segurança que devem ser oferecidas pelo adulto. O adulto ele vai monitorar, ele vai estar em constante supervisão em relação a esse bebê, mas vai permitir com que ele se desenvolva, vai dar espaço para que ele se desenvolva. Os espaços possibilitar a exploração por meio de todos os sentidos, a descoberta de características e relações dos objetos ou materiais mediante experiência direta, manipulação, transformação e combinação de materiais variados. A utilização do corpo como propriedade, a interação com outras crianças. Bom, além dos espaços serem amplos, eles devem permitir com que o bebê explore o ambiente e para que isso aconteça, ele vai exercer os seus sentidos, ele vai descobrir e vai desenvolver características através de experiências diretas, A partir do momento que o bebê ele interage com o ambiente, ele interage com objetos que estão presentes no ambiente ou ainda interage com pessoas daquele ambiente, ele desenvolve, ele aprende, ele assimila novas experiências, Experiências que são, na verdade, novidades para eles. Então é muito importante que o espaço ele ofereça esse ambiente de interação. Continuando a leitura, a utilização do corpo como propriedade, a interação com outras crianças, enfim, a oportunidade de construir na resolução de suas necessidades. A ideia é que o bebê desenvolva a sua autonomia. Quando a gente fala em autonomia, a gente não está excluindo o adulto do seu papel de oferecer segurança ao bebê. Mas é importante que já nessa fase o bebê comece a construir a sua autonomia, para que ele possa sinalizar, por exemplo, as suas necessidades, para que o adulto ele consiga entender, compreender melhor isso. E isso só será possível através de estímulos. O bebê ele só vai conseguir construir a sua autonomia quando estimulado. Estimulado por quem? Estimulado por um adulto. Estimulado por um ambiente que ofereça condições de interatividade. Portanto, a letra B é a nossa resposta. Vamos para a questão número 12, que diz o seguinte. Em relação à adaptação da criança à escola, analise os itens abaixo. É um momento de transição em que a criança vai se habituando à nova rotina, longe dos familiares que tem como referência. É um período que deve ser olhado com atenção por gestores e educadores. Toda adaptação acontece de imediato, quando a criança vai pela primeira vez à creche ou à pré-escola. Bom, em relação ao número 1, de fato, a adaptação é um momento de transição, na qual a criança ela passa a ter contato com novas crianças, com novos adultos, adultos esses que normalmente ela não tinha contato, ela tinha como referência quem? Os seus familiares, ela passa a ter outras pessoas como referência. A essa criança, novas rotinas são estabelecidas, portanto, a número 1 está correta. Número 2, é um período que deve ser olhado com atenção por gestores e educadores.
Com certeza, o processo de adaptação, o nome já fala, é um processo, é um período. E sim, é um momento muito importante para o desenvolvimento daquele bebê, daquela criança. Porque é um processo de constante aprendizado, é um processo de elevadíssimo desenvolvimento por parte daquela criança, daquele bebê. Então sim, deve sim ter um cuidado maior em relação a esse período, a 2 está correta. 3. Toda adaptação acontece de imediato, quando a criança vai pela primeira vez à creche ou pré-escola. Como eu já tinha falado na número 2, a adaptação é um processo, ela acontece dia a dia. Ela não é necessariamente imediata, dificilmente ela é imediata, inclusive. Então, na verdade, ela vai depender muito das necessidades da criança. É um processo, inclusive, particular, porque cada criança tem as suas particularidades, tem as suas necessidades. E por mais que o acolhimento ele seja parecido para todas as crianças, você tem ali diferentes estágios de desenvolvimento em relação à questão da adaptação. Portanto, a 3, ela está errada, logo a letra A é a nossa resposta. A número 13 fala sobre Vallon e deseja saber qual é o estágio de desenvolvimento infantil que se refere o trecho abaixo no que diz respeito a Vallon. Vamos analisar então o 3. Nesta fase predominam nas crianças as relações emocionais com o ambiente. Trata-se de uma fase de construção do sujeito em que a atividade cognitiva se acha indiferenciada da atividade afetiva. Nesta fase, vão sendo desenvolvidas as condições sensório-motoras, olhar, pegar, andar, que permitirão, ao longo do próximo ano de vida, intensificar a exploração sistemática do ambiente. Bom, como o próprio trecho diz, estamos falando de uma fase em que a parte afetiva ela é muito intensificada e também nós temos aí o desenvolvimento da parte sensório-motora. Um estágio considerado por Vallon como predominantemente afetivo é o estágio impulsivo emocional, que vai do nascimento da criança até aproximadamente seu primeiro ano de vida, ok? Nesse estágio, a criança ela vai estar imersa nesse ambiente, junto aos adultos, interagindo com eles, entendendo, compreendendo o mundo em que ela está inserida. Então tudo vai ser novidade. A parte motora dessa criança vai estar ainda em desenvolvimento, a sua coordenação vai estar ainda bem pouco desenvolvida, ela vai estar se desenvolvendo na medida que ela interage com o ambiente. Então os movimentos eles estarão ainda um pouco desorientados, tá? Então o ambiente ali vai ser muito importante para esse desenvolvimento da criança, na qual as emoções elas estão mais potencializadas. A parte afetiva nesse momento é o que está em alta. Portanto, a letra A é a nossa resposta. Vamos para a nossa próxima questão, que fala sobre planejamento, registro e avaliação. Coloca aqui que é da proposta curricular da Rede Municipal de Ensino de São José. Porém, vocês podem desconsiderar essa informação, já que a ideia aqui ela é geral. É porque o concurso foi para essa prefeitura, ok? Vamos lá. Número 1. O planejamento deve conter a marca de quem o faz. Devem estar presentes as expectativas e os limites das ações educativas, tendo como forte aliado o registro destas ações, como indicadores de encaminhamentos e reflexões acerca do seu fazer pedagógico. Bom, planejar é você evitar o quê? Evitar o improviso. É você colocar no papel, é você registrar aquilo que você deseja aplicar, aquilo que você deseja executar, estipular uma proposta, estipular um prazo, refletir sobre o andamento do processo, fazer ajustes e, evidentemente, aquele que planejou, aquele que colocou no papel as ações educativas a serem executadas, ele vai deixar a sua impressão digital, ele vai deixar as suas expectativas e os seus limites daquelas ações que ele deseja executar, que ele propôs, né, como forma de planejamento. Então, sim, a número 1, ela está correta. O processo de avaliação se restringe ao professor e a seu grupo de crianças. Nele, não podem ser considerada a estrutura organizacional da instituição. Gente, o processo de avaliação, ele não é exclusivo do professor e também exclusivo ao grupo de crianças. A avaliação, ela deve acontecer também em relação à instituição, ela deve acontecer também em relação aos profissionais, aos membros da comunidade escolar. Ela deve ser direcionada a esses grupos também. E ela também deve ter como princípio a gestão colaborativa. Ela não vai ser um papel exclusivo do professor. Lembrando que a avaliação não é só classificatória, não é só somativa, a avaliação também é processual, formativa, ela leva em consideração todo o ano letivo, ela leva em consideração aspectos qualitativos, tá? Portanto, a avaliação ela é muito rica, ela é muito ampla.
Logo, a número 2 está errada. 3. A avaliação é também um instrumento de reflexão, por meio do qual o professor não só pensa sobre o seu trabalho, mas se inclui como um membro do grupo que está sujeito também à avaliação por parte das crianças, trazendo elementos no sentido de redimensionar o seu fazer com elas. A 3 complementa muito o que eu acabei de falar, né? A avaliação, ela não é só somativa, classificatória, mas ela também é formativa, ela leva em consideração, é um processo de reflexão, ela leva em consideração todo o ano letivo, todas as nuances que acontecem no ambiente escolar, é pensado dentro de um trabalho, dentro de um processo e não é restrita a um grupo. E não é só porque o professor ele aplica uma avaliação somativa, por exemplo, que ele está excluído de também ser avaliado, inclusive por parte das próprias crianças. Tá? Então, sim, a partir da avaliação, os resultados dessa avaliação, que não são apenas quantitativos, também podem ser qualitativos, nos permitem redimensionar o seu trabalho, refletir sobre o seu trabalho, repensar sobre o seu trabalho, tentar criar elementos, colocar elementos para melhorar esse trabalho. Portanto, a 3 está correta. Como apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas, a letra C é a nossa resposta. Vamos para a última questão, que fala sobre um dito popular que é tratado no refrão da letra da música do Zeca Pagodinho, né? Que brincadeira tem hora. Bom, em relação ao brincar e à aprendizagem, pode-se afirmar que a brincadeira é o quê? Letra A. É uma das atividades fundamentais para desenvolver o jogo simbólico e a autonomia? Sem dúvida nenhuma, a brincadeira é uma forma de aprendizagem. O adulto ele pode sim recriar aquele ambiente, recriar aquela realidade de acordo com a criança, para que a criança ela consiga acessar, tornar acessível a criança através de um sistema simbólico. Fazendo o quê? Fazendo com que a imaginação daquela criança ela seja estimulada, aflorando a fantasia daquela criança, tornando aquele mundo acessível à criança. E isso, claro, desenvolvendo a sua autonomia. Portanto, a letra A está correta. Letra B. É uma forma de aprendizagem, mas não deve ser usada no ambiente escolar, onde se utilizam métodos científicos eficazes e sérios. Bom, é fundamental que as brincadeiras elas sejam desenvolvidas, elas sejam aplicadas no ambiente escolar. E a brincadeira é um método, sim. Não é porque é um método que faz uso de sistemas simbólicos que deixa de ser sério, tá? Portanto, a letra B ela tá errada. Letra C. É uma das atividades fundamentais para promover o descanso da mente infantil no intervalo entre duas atividades de real aprendizagem. Bom, a letra C coloca aqui, a brincadeira não traz uma real aprendizagem, o que está errado. A brincadeira é sim uma forma séria de fazer com que a criança desenvolva suas potencialidades. A brincadeira não pode ser entendida como apenas um momento de lazer. A brincadeira aqui inserida é aquela que estimula, é aquela que desenvolve. Portanto, a brincadeira ela faz parte do processo de ensino. Logo, a letra C também está errada. Letra D. Não é uma forma de aprendizagem, portanto, não deve ser objeto de atenção da escola. Totalmente errada. A brincadeira é sim uma forma de aprendizagem e deve sim ser levada em consideração no ambiente escolar. Fala pessoal, eu espero que esse vídeo tenha contribuído para os seus estudos. Se você gostou, deixa um like e também um comentário. E aproveita que está por aqui e explora outros conteúdos do canal que podem ser do seu interesse e podem estar reforçando nos seus estudos. Bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.